Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós iremos ler a partir do versículo 24. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. E ele está escrito assim, versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crerei. E o versículo 26 diz: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Versículo 27 diz o seguinte: Depois disse Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe-na aqui do lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É até aqui que eu gostaria de ler nesta manhã. Mas essa passagem, muitos de nós já ouvimos ministrações, palavras e tantas outras coisas. Nós já ouvimos através dessa palavra orações, intercessões e tantas outras coisas. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui nessa palavra é justamente o fato de um dos discípulos estarem ali andando com Jesus, estarem ali, participando de muitas coisas, de muitos milagres, de muitas situações ao qual Jesus realizou ali naquele tempo. E quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, quando Jesus é ressuscitado, ali a Bíblia estava dizendo que na primeira aparição de Jesus para os discípulos, ele não estava lá. Tomé não estava lá. Mas para que ele não estivesse lá, alguma coisa precisou acontecer. E na verdade nós precisamos entender que o que precisou acontecer, ele não estava ali participando daquela primeira aparição, justamente porque Jesus, quando voltasse, tornasse a aparecer para os seus discípulos novamente, o Tomé ele criou algumas situações, ele colocou algumas condições para que ele pudesse acreditar na ressurreição de Jesus. Agora, trazendo isso para as nossas vidas, quantas vezes nós mesmos não queremos criar determinadas situações para que nós possamos ver o milagre do Senhor em áreas da nossa vida? Quantas vezes nós mesmos não criamos as situações, olha, eu preciso de determinada coisa, eu preciso de determinado milagre, mas para que o milagre aconteça tem que ser dessa forma, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Muitas vezes nós nos tornamos iguais a Tomé. Por quê? Tomé, na verdade, como o próprio Jesus disse: porque agora você está me vendo, você está crendo que eu ressuscitei. E aí Jesus continua dizendo para ele: bem-aventurado aquele que não viu, aqueles que não viram, mas creram. Por isso, querido, nesta manhã eu gostaria de motivar a cada um de vocês que estão aqui na nave da igreja, você que está nos acompanhando pelo Facebook. Você, querido, muitas vezes, num determinado momento, em determinadas situações das nossas vidas, nós falamos, mas eu preciso dessa resposta, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Senhor, me honra, me abençoa, abre as portas, abre as janelas dos céus. Senhor, eu sou fiel, mas tem que ser assim, tem que ser nessa área. Mas muitas das vezes aquela área ao qual nós estamos sendo tratados, nós estamos em tratamento, é justamente a área que o Senhor está curando em primeiro lugar nas nossas vidas, para que nós possamos não ser iguais a Tomé, mas que nós possamos ser aqueles que, depois dessas coisas, depois dessa fase de tratamento, nós possamos ser aqueles que iremos dizer: Senhor, eu creio,
independente se eu estou vendo, independente se está na minha frente, independente se está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, eu creio na promessa, eu sei que o Senhor é poderoso e eu sei que o Senhor vai fazer, e aquilo que o Senhor vai fazer é o melhor que o Senhor tem preparado para mim. Então, querido, nesta manhã, que nós não sejamos iguais a Tomé. Nós não esperaremos ver as coisas acontecerem para que nós possamos crer. Vamos crer no sobrenatural do Senhor. Muitas das pessoas, elas têm andado, nós temos visto, muitas pessoas, elas têm andado por aquilo que elas estão conseguindo enxergar. Elas estão com medo, elas estão ansiosas, elas estão opressas, muitas coisas estão acontecendo com essas pessoas, mas o Senhor tem nos levantado nesse tempo, para que eu e você possamos fazer a diferença nesta geração, através do nosso posicionamento. Então nesta manhã eu gostaria de te convidar para que você pudesse estar honrando ao Senhor através dos seus dízimos, através das suas ofertas, através dos seus votos, oferta de cheiro suave, projeto Davi. Nós temos aí, já foram colocados os dados bancários para você que está nos assistindo nesta manhã, para que você possa estar através do cartão de crédito, através do Pix, através de uma transferência. Hoje tem muitos meios de você estar também abençoando a igreja do Senhor nesta. João 1, verso 12. 1, verso 12. A palavra do Senhor diz assim, no verso 12: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 13: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? É essa a passagem que quero ministrar ao seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante da tua presença. Eu sei que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se fará presente. Nós convidamos o teu Espírito Santo para que ele se mova em nossas vidas, para que ele traga entendimento dessa palavra, e que essa palavra venha nos fortalecer, venha nos curar, venha nos renovar, venha nos capacitar em nome de Jesus. Da mesma forma eu clamo pelas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e também nos assistindo pelo YouTube, que a mesma unção venha sobre a vida delas no nome de Jesus. Todo tipo de empecilho, todo tipo de ataque de Satanás, para tentar impedir as pessoas que estão aqui presencialmente, ou aquelas que estão nos assistindo, de ouvirem esta palavra, de entender essa palavra, que ela não seja quebrada, em nome de Jesus. Usa a minha vida, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor fale através da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O que eu quero falar hoje, talvez para alguns que são novos convertidos, têm às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos de conversão, ou às vezes alguém que já tem aí 10 anos, 20 anos de conversão. O que eu quero falar hoje é chamar a nossa atenção para uma verdade na palavra de Deus, porque às vezes as pessoas, as novas convertidas, elas apenas receberam Jesus, levantaram sua mão e se batizaram nas águas e amém, acabou. Não deram a continuidade a um crescimento, a um amadurecimento. E às vezes aqueles que já são mais antigos, às vezes até esquecem daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu estou falando aqui sobre o dom da filiação. O tema hoje é sobre o dom da filiação, aonde através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, meu irmão, se você tem uma dificuldade de entender a Bíblia, o que você precisa entender é o que está escrito aqui em João capítulo 1, no verso 12. Isso não pode se perder na sua vida. É que, como diz, mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem que deixar esta verdade entrar dentro do seu coração. Hoje falamos muito que somos crentes, falamos muito que somos evangélicos, falamos muito que congregamos na igreja A, B, C, mas nós temos que ter essa convicção. Quando você tem a convicção de quem você é filho, então você vai fazer de tudo para revelar o seu pai. Você vai ter orgulho do seu pai. Você vai querer ser um imitador do seu pai. É ou não é verdade? Então nós não estamos falando, quando falamos aqui de filiação, nós não estamos falando que essa filiação, aprenda isso. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos, não foi por causa do sangue, não foi por causa da carne, da vontade da carne, não foi por causa da vontade do varão. Nós nos tornamos, queridos, filhos, não foi por causa do sangue, não foi por causa da carne, não foi por causa da vontade do varão. Isso tem que estar gravado no seu coração. Por que não foi por causa do sangue? Porque nós não somos descendentes de Abraão. Nós não somos descendentes de Abraão. Nós não somos judeus. Nós somos enxertados. Então você começa a entender aí a grande obra de Deus através de Jesus para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Porque a nação que tinha o direito da salvação eram os judeus. Fique imaginando isso. Mas como eu falei semana passada, porque eles não o reconheceram e acabaram rejeitando a Jesus, essa graça passou para mim e passou para você. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus, meu querido, porque você estava condenado, pois a Bíblia diz: nascemos em pecado, todo mundo nasce em pecado, e o salário do pecado é a morte, e essa morte é a morte eterna, aonde a pessoa vai viver eternamente sem Deus. Você imagina, você veio para esse mundo debaixo de uma sentença, mas por causa do amor de Deus e por causa do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o Senhor e Salvador da sua vida, nós fomos adotados e fazemos parte agora dessa salvação. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Então não foi por causa do sangue, nem por causa também de uma geração natural, ou seja, da vontade da carne, né? Não foi por causa da vontade da carne, ou seja, eu decidi fazer isso. Não é, e também não é nem pelos próprios esforços de homens, como se disse aqui, né? Pela vontade do varão, também não é. Como é que eu me torno filho de Deus? Então você que está aqui, você tem que trazer essa palavra em memória. Você não pode ficar em dúvida, você não pode ficar receoso, você não pode ficar temeroso, você não pode ficar, sabe, porque o mundo não tem vergonha de mostrar aquilo que eles pensam, e nós precisamos realmente mostrar que nós somos filhos de Deus. Mas eles não acreditam, minha família não acredita, os meus amigos não acreditam, as pessoas com quem eu trabalho não acreditam. Não se preocupe com isso, irmão. O importante é o seguinte: você creu no seu coração? Sim ou não? Vamos crer aqui. Creu no seu coração? Você creu no seu coração? Alguém te obrigou a fazer isso? Sim ou não? Alguém obrigou? Você entendeu que você precisava de um Salvador? Quantos aqui entenderam isso? Você entendeu que você precisava de um Senhor para conduzir a sua vida? Quantos aqui? Levante a sua mão. Você que está me assistindo, você também entendeu da mesma forma? Então, por causa do teu posicionamento e por causa da sua fé em Jesus, você se tornou filho de Deus. Filho não gerado através do sangue, não gerado pela vontade da carne, né? Porque a forma como as pessoas são geradas, e nem por causa de uma decisão. Por exemplo, a pessoa diz assim: agora, me virei e agora... Não é. Foi por causa da graça e da misericórdia. Então, essa adoção que nós estamos falando, cada um de nós aqui somos adotados por Deus. Isso te dá uma certeza.
e isso te faz inimigo do mundo. As pessoas que muitas vezes se levantam contra nós são pessoas que não entendem o teu posicionamento, o nível de coragem que você teve em você aceitar por fé a palavra de Deus. Eu já expliquei que esta palavra se chama Jesus. Por isso que as pessoas não entendem, porque elas precisam ver alguma coisa, elas precisam tocar em alguma coisa para começar a acreditar, mas nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida por fé. Então essa adoção, ela na família, através da nossa fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Então significa que você faz parte da família divina. Levante a sua mão e diga assim: eu faço parte da família divina. Deu para você entender, meu irmão? Então é que não dá assim para nós explicarmos, mas você estava sentenciado, você estava escravizado, você estava fazia parte de uma família. Eu não estou falando da tua família, tá? Da tua família normal. Eu estou falando de um povo que estava totalmente distante. E sabe o que aconteceu? Através da tua coragem, oh glória, através da tua fé, oh glória, através de você crer no coração, oh glória, através de você abrir a sua boca e dizer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você foi tomado à força, você foi arrancado das garras de Satanás, você foi liberto dos demônios, e automaticamente você recebeu um dom gratuito. Deus te deu um dom gratuito, um dom sobrenatural que vem da parte de Deus, mediante uma nova vida implantada dentro de você. É isso que nos faz termos aí uma diferença. Eu vou me tornar agora orgulhoso, eu vou me tornar agora soberbo, eu sou uma pessoa melhor do que os outros. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que você tem algo muito especial dentro da sua vida. Esse algo especial dentro da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Então, veja aqui, João capítulo 3, no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabendo que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, estou te falando, quando você, independente da sua idade, porque não foi obrigado, porque você decidiu mudar, porque você decidiu crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja, irmãos, queridos, você que está me assistindo aí também, deixa eu te explicar. O teu posicionamento não foi uma mudança de sair de uma igreja A para entrar numa igreja B. Às vezes a pessoa acha: eu era isso, eu era de uma determinada um outro lugar, não posso falar porque nós estamos aí, né? Eu era de um determinado lugar e agora começo a frequentar a igreja dos evangélicos. Não é isso. Às vezes a pessoa pensa que é isso. Eu curtia ali, eu frequentava ali, eu fazia tal coisa ali, mas agora decidi frequentar a igreja dos evangélicos. Não tem nada a ver. Receber Jesus significa nascer de novo. Deus está olhando para mim e para você e está vendo você como uma nova criatura. E as pessoas que estão lá fora precisam ouvir esta palavra, para que elas também possam nascer de novo, assim como eu e você também nascemos de novo. Jesus está dizendo assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendeu. E é isso que as pessoas no mundo não sabem. E muitas vezes dentro da igreja acontece isso. A pessoa frequenta a igreja, mas os pensamentos dela ainda são os mesmos do mundo. Quando ela é confrontada através da palavra, através do ensino dominical, através de um estudo, quando ela é confrontada pela palavra, hein? Ela diz assim: eu não consigo mudar. E muitos ainda dizem assim: eu não vou mudar. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Quem tomou esse posicionamento precisa nascer de novo. Eu já estou te ensinando nesta manhã, meu querido, o que é que você tem que ministrar lá fora, para a sua família, ministrar lá fora, para os seus amigos. Você tem que dizer a mesma palavra de Jesus: necessário é para você nascer de novo. Nicodemos disse: como pode? Como é que isso acontece? Eu vou continuar aqui. Ele diz assim: como é que poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Será que uma pessoa já velha, é o que a Bíblia está dizendo, tá? Uma pessoa já avançada na sua idade pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus fala assim para ele no verso aqui 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, querido, você que está me assistindo aí também, nascer da água é o batismo nas águas. O batismo nas águas é a convicção de que você está mudando de cobertura. Então entende isso. Você que um dia decidiu: eu aceito Jesus. Ou seja, eu recebo Jesus, porque quem nos aceita é Ele, né? Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas ainda está relutando no batismo, porque fica colocando desculpinhas, né? Dizendo assim: eu ainda não estou preparado, é que eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda faço, eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado para o batismo, meu irmão, porque nascer de novo é sinal de dependência de Deus. O que nós temos que fazer é o seguinte: obedeça o que a Bíblia está dizendo. Mas se eu me batizar e voltar a fumar, se eu me batizar e voltar a beber, se eu me batizar e voltar a fazer outras coisas, então você precisa entender o seguinte: você se batizou, mas você precisa dar continuidade ao seu crescimento. Você precisa amadurecer. Você precisa andar com pessoas mais entendidas. Você precisa se voltar mais à leitura da Bíblia, à oração. Você precisa se afastar mais das pessoas do mundo e ficar mais com as pessoas que conhecem a Deus. É assim que vai acontecer uma mudança na sua vida. É um crescimento, é um amadurecimento. Jesus disse: tem que ter o batismo nas águas, porque o batismo é a prova da mudança de cobertura. Você está debaixo de uma cobertura de pecado. E aí, quando você se batiza, você muda a cobertura. Deu para entender? Você muda a cobertura. E aí a Bíblia diz que o batismo é uma identificação com aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus não foi crucificado? Sendo crucificado, não levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições? Ele precisava morrer naquela cruz. Quando ele morre e você é colocado embaixo das águas, você está se identificando com a morte, porque Jesus teve que morrer levando minhas dores, minhas enfermidades e minhas maldições. Ele precisava morrer com aquilo. Mas o segredo do cristianismo não é a morte de Jesus. O segredo do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque nós tivemos muitos líderes, muitas pessoas sábias, muitas pessoas entendidas mesmo de várias coisas, mas você pode chegar até o sepulcro delas e você vai dizer: aqui jaz fulano. Todas elas morreram, não ressuscitaram. A nossa fé está em um Deus chamado Jesus,
que morre na cruz do Calvário, leva, se oferece como o meu sacrifício, levando minhas dores, meus pecados, minhas enfermidades, minhas maldições. Ele leva, ele morre, ele entrega o seu espírito, ele entrega a sua alma, ele morre, mas a morte não teve poder sobre ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus, meu irmão. Por isso que quando você desce as águas, alguém vai levantar você novamente. E aí quando você levanta, então você está se identificando com a ressurreição de Jesus. Você morre para o mundo e você ressuscita para viver eternamente com o Senhor. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa se batiza, as coisas começam a complicar, porque é uma guerra espiritual. Alguém que estava te dominando anos não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais direito sobre a sua vida. Ele sabe que o lugar que ele ocupou ali no seu coração durante anos, ele não pode mais ocupar esse lugar, porque lá dentro do seu coração está aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o Senhor. Então Jesus diz aqui, ele diz, tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito, o Espírito com letra maiúscula. Olha aí, Jesus está dizendo, tem que nascer do Espírito. Se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por isso, meu irmão, deixa eu te explicar, ser cristão não é só crer, não é crer com o coração, não é só confessar com os lábios, mas ser cristão também é obedecer, se batizar nas águas, andar como uma nova criatura. E ser cristão significa deixar o Espírito Santo crescer na sua vida. Levante a sua mão e diga, eu tenho que deixar o Espírito Santo crescer na minha vida. Tem que deixar o Espírito Santo. Por isso que nesse momento nós temos que ser um pouco radicais, porque aquilo que nós estávamos mais acostumados a fazer no mundo, e que você sabe que isso fortalecia a sua carne, agora nós precisamos deixar estas coisas. E eu não vou dizer o que é, porque eu não sou dono da sua vida, mas você sabe o que é que te afasta de Deus. E você tem que agora fazer o quê? Se focar na oração, se focar no jejum, se focar, não estou dizendo que tem que jejuar 30 dias, começa a jejuar um dia pelo menos, né? Se focar no jejum, na oração, na leitura da palavra, porque é aí que você fortalece o Espírito Santo. Em outras palavras, dá lugar ao Espírito Santo, e nisso você vai se sentir mais capacitado nos momentos das lutas. Então veja, muitos que são novos convertidos, ou alguns que já estão com alguns anos aí avançados de conversão, vão se esquecendo. Quando você acende um palito de fósforo, né? Você acende ele, tem fogo, né? Mas ele não vai queimando, né? Vai queimando, e parece que é assim, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já recebi Jesus lá, sei lá, faz uns 10 anos, mas e a prática da vida espiritual? Porque agora eu e você fazemos parte de uma vida espiritual. Você tem que trabalhar? Tem que escovar o dente, tem que tomar banho? Tem, senão vai ficar fedido, né? Tem que se alimentar? Tem. Mas você precisa alimentar agora a vida espiritual. Se não alimentar a vida espiritual, vai ser chamado de religioso. O religioso é aquele que está ligado a uma religião, se tornou um membro de uma igreja qualquer, e, bom, no final, acabou. Não tem vida espiritual, não tem vida com Deus. Jesus continua dizendo, se não nascer da água do Espírito, não entra no reino. Quem é nascido da carne, verso 6, quem é nascido da carne é carne, está vendo? Nasceu da carne é carne. Nós nascemos da carne? Sim, nascemos. Sim ou não? Todos nós nascemos da carne, então nós somos carnais, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito. Então eu preciso entender, cada um de vocês que estão aqui nasceram do Espírito quando receberam Jesus. Ah, mas pastor, eu não sou
eu não sei, eu não sou muito desse tipo de gente que fica orando, eu não sou muito desse tipo de gente que fica lendo, eu não sou muito desse tipo de gente que fica indo para a igreja, eu não sou muito desse tipo de gente que, não é só fazer isso, não, você fez. Mas você não vai ter nenhuma experiência enquanto estiver aqui na terra com as coisas espirituais. Tem tanta gente que gosta de ter experiência com ET, não é verdade? Tem tanta gente que gosta de ter experiência com extraterrestre, com tantas coisas, mas Deus está te dando a oportunidade de você ter uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual. E outra, que não é mentira, que não é uma ficção. Às vezes nós acreditamos nesses filmes aí, né, que está debaixo de tanta ficção, acreditamos em outros mundos, acreditamos em tantas coisas, mas nós não nos voltamos a acreditar naquilo que é verdade, de ter uma experiência com Deus através do Espírito Santo. Então, eu preciso entender que eu tenho uma nova vida que está implantada em mim através do Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos: você precisa ter uma nova vida. Jesus, que está dentro de nós, vai trazer uma nova vida. Só que essa nova vida está aí dentro. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Deixar crescer. Se você fica no Instagram, se você fica no Facebook, se você fica no YouTube, se você fica, eu não sou contra isso, gosto muito, mas você vai ser aquilo que você está se alimentando. Você é aquilo a qual você se alimenta. Se você se alimenta das reportagens do mundo, você vai só falar isso. Se você se alimenta das coisas que acontecem no mundo, você será isso. Mas quando você começa a se alimentar de Deus, através da palavra, oração, jejum, você vai se tornar uma pessoa diferente. Você vai ser mais equilibrada, você vai ter mais paciência, você vai ter mais fé, você vai crer mais na palavra de Deus, você vai andar de uma forma diferente. Enquanto a multidão está andando de uma outra forma, você vai andar de uma forma diferente. E você vai se estranhar, porque vai dizer: eu era desse jeito. Está acontecendo realmente uma mudança na minha vida. E essa mudança é porque você está dando. Não é a imposição de uma mão que vai mudar a sua vida, não é a oração de uma outra pessoa que vai mudar a sua vida, mas é o seu posicionamento em Cristo, sabendo que você é filho de Deus, sabendo que você faz parte de uma família espiritual, sabendo que maior é aquele que está dentro de você. É isso que vai mudar a sua vida. Nicodemos teve que ser ministrado desta forma. E aí vamos voltar lá em João, no capítulo 1. João capítulo 1. E a Bíblia continua dizendo assim, no verso aqui, eu li no verso 12, né? Diz aqui, que filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, no verso 13, e nem da vontade do homem, mas nascidos da vontade de Deus. E aí o verso 14 diz assim: o verbo se fez carne. Eu já expliquei sobre isso, mas o que me chama a atenção é: habitou entre nós. Gente, isso é tremendo e é uma convicção que tem que estar dentro da sua vida. E isso tem que trazer até temor para você. Cara, eu não vou pecar porque Deus está dentro da minha vida, através do Espírito Santo. Quando você se enche dessa verdade, você se fortalece para vencer as guerras do seu dia a dia. Quando você não se fortalece dessa verdade, então a seta que o inimigo lança sobre a sua vida, você vai se entregar com mais facilidade. Jesus, ele habitou em um tabernáculo. A Bíblia está dizendo que ele pegou o corpo. Não é que pegou, foi lá no cemitério e pegou o corpo, mas ele teve que usar o corpo. Isso que nós temos aqui é uma veste, é algo que você tem que usar para habitar aqui na terra. Então Jesus precisou também ter um tabernáculo, ele precisou também ter uma tenda. Eu e você somos uma tenda. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, fomos transformados num tabernáculo, fomos transformados numa tenda. Para quê? Para que aquele que morreu e ressuscitou, subiu aos céus,
vem habitar dentro da nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão e dá glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Você está entendendo o que é ter Jesus, Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém poderoso, alguém que você não conheceu, alguém que você, eu digo conheceu porque você não viveu no tempo dele, né? Alguém que há mais de 2000 anos atrás veio a esse mundo, alguém que morreu na cruz do Calvário e disse: se você crer em mim, assim como eu vivo, você vai viver também. Alguém que disse assim, ó, se você crer em mim, você vai ter vida, oh aleluia, vida abundante. Alguém vem habitar dentro de você, meu irmão. Levante a sua mão, as duas mãos, pelo amor de Deus, diz assim: Senhor, obrigado, porque eu estava morto, porque eu estava separado, porque eu estava sem vida, mas hoje eu tenho vida, hoje eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ei, você pode usar a roupa que quiser, a marca que você quiser, você pode fazer o que você quiser, trabalhar o que quiser, mas se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você o tem como Senhor e Salvador da sua vida, deixa eu te falar, ele disse: eu não vou te deixar órfão, eu vou estar com você. Não é só na segunda-feira, nem só na terça, nem só na quarta, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que o teu posicionamento em receber Jesus te deu o direito de você fazer parte da família dele, te deu o direito de você ter uma ligação espiritual com Deus, e te deu o direito de Deus, Jesus, Filho de Deus, vir habitar dentro de você. Fale para o irmão que está do seu lado, por favor. O mais importante é o que está dentro de você. Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Às vezes você pode dizer assim: mas pastor, desculpa, mas eu não sinto. É porque você não está buscando como deve buscar, é porque você não está renunciando como deve renunciar. Eu lembro que quando eu me converti, há muito tempo atrás, já fazem 28 anos que eu me converti, eu lembro que quando eu me converti, nada mudou. A minha vida continua a mesma. Mas por causa de um discipulador que eu tinha, ele simplesmente dizia: olha, agora vamos evangelizar. Aí eu não gostava, eu queria ficar lá na rua, jogando vôlei. Mas ele chegava e falava assim: agora é hora da gente evangelizar, pregar, orar para as pessoas. E eu ia. E foi isso que foi mudando a minha vida, porque eu fui me dedicando mais a isso. Gente, não tem como essa vida espiritual crescer se a gente não se dedicar. A não ser que você goste só de um pinguinho de alegria. Que tem gente que é assim: hoje eu fui no culto, aquele culto foi maravilhoso, eu até chorei. Mas aí no decorrer da semana vive uma vida vazia. Não pode. Veja, o livro de João capítulo 2, no verso 19, João 2,19, está dizendo assim, olha o que diz, João 2,19. Isso, diz assim: respondeu-lhe Jesus: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei de novo. Jesus está falando da casa dele, do corpo dele. O povo naquela época estava pensando que era um templo construído lá por Herodes, para que o povo pudesse adorar. Muitos até falaram: esse cara está louco, levou anos para construir isso aqui, e em 3 dias vai reconstruir esse templo. Jesus não estava falando daquilo, Jesus estava falando o seguinte: ei, eu sou filho de Deus, e eu estou dentro de um templo, eu estou dentro de um tabernáculo. É a mesma coisa que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, meu irmão. Se alegra. Sabe quando você diz assim: eu não presto para nada? Para de falar essas coisas, porque tem algo muito excelente, tem algo maravilhoso, tem algo poderoso dentro da sua vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, vai reforçar um pouco mais isso aqui. 2 Coríntios capítulo 5 e no verso 1: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, qual que é a casa terrestre? O seu corpo. Isso aqui já é uma resposta para muitas pessoas que um dia vão ter que partir. Um dia nós vamos lá, entrar naquele caixão 3 metros
de profundidade. Mas está dizendo: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, ela é eterna e que está onde? Fala para o irmão que está do seu lado: ó, um dia essa carne aí, ó. Fala assim: esse tabernáculozão aí, ó, vai se desfazer. Mas não tem a ver, você não vai ficar perdido, você não vai ficar perambulando, você não vai ficar que nem uma alma penada, porque tem uma casa sendo construída para você lá nos céus. Aleluia, meu irmão. Vamos aplaudir esse Deus poderoso, porque Ele merece. Glória a Deus por isso. Aqui já dá para você evangelizar muita gente. Você está com medo de morrer? A pessoa vai falar: quem é que não tem medo de morrer? Aí você vai falar assim: então deixa eu te explicar. Quando você recebe Jesus, aí você começa a ter vida. Não é essa vida carnal, não, é uma vida espiritual. Olha, e sabe o que Jesus começa a fazer com você? Ele começa a te dar algumas promessas, porque um dia essa tua carne aí vai se desfazer. Mas a pessoa vai perguntar: e aí, o que vai acontecer? Ué, não tem, fica preocupado. Jesus está fazendo uma outra casa para você lá no céu. Jesus, o Filho de Deus. No verso 4, 2 Coríntios 5,4, está dizendo assim, ó: pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, ó, você, fale aí com o irmão, você é um tabernáculo. Tem uns que é grande, tem uns que é pequeno, tem uns que é gigantesco, tem uns que é baixinho. Será que Deus pode habitar no tabernáculo baixinho? Pode. Às vezes a pessoa fala assim: Jesus habita no meu coração. Não, Jesus vai habitar em todo o teu ser, meu irmão. Agora diz assim, ó, verso 4: pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, né? Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A carne é mortal, ela tem um fim, mas todo cristão deve gemer para que um dia você inicie a sua vida eterna com Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? O que é que você está fazendo aqui dentro da igreja? O que é que você fez quando recebeu Jesus? Você está declarando assim: eu estou gemendo para que eu inicie a minha vida eterna com Deus, porque a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Você que está aqui nesta manhã, eu estou profetizando, estou declarando sobre a sua vida, meu irmão. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. E quando chegar o dia, o nosso dia, deixa eu te explicar uma coisa: o seu corpo vai para o caixão e vai para 3 palmos. A carne vai para debaixo da terra, porque do pó veio, para o pó vai voltar. Mas você não é essa carne. Você é nascido de novo através do Espírito Santo. Você é gerado pelo Espírito Santo. Você não vai para debaixo da terra, você vai para as mansões celestiais, habitar eternamente com o teu Deus. Dá glória a Deus aí bem forte. Segundo Pedro. Por isso que você tem que pregar isso para as pessoas, porque o Evangelho não está baseado em receber coisas materiais. O Evangelho está baseado em você viver eternamente com Deus. Segundo Pedro capítulo 1 e no verso 13, está dizendo assim, 13: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, olha o que ele está dizendo, enquanto eu estou nesse tabernáculo, nessa tenda, ele já está dizendo assim: essa carne aqui, isso aqui não sou eu. Se você se olha no espelho e você diz: ai, como eu sou linda, eu quero te dizer, você não é essa pessoa. Essa é a sua carne. Você é muito mais lindo, você é muito mais linda quando Jesus entrou aí dentro da sua vida. E o você verdadeiro, o você real,
deseja sempre estar com o Senhor e Salvador da sua vida. O você verdadeiro, o você real. Quem não deseja estar com Deus é carne. A nossa carne é isso aqui, ó, que não deseja. E nos leva a pecar, e o pecado machuca os nossos sentimentos, nossas emoções, que são nossas almas. Mas a Bíblia diz que eu não sou carne. A Bíblia diz, meu irmão, que eu não sou isso. A Bíblia diz que eu sou espírito, possuo uma alma e eu moro dentro dessa carne. Mas a Bíblia está dizendo aqui, verso 13: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele está dizendo aqui: eu sei que um dia eu vou iniciar minha vida eterna, mas enquanto eu estou aqui nessa carne, eu tenho que te despertar. E como é que eu vou te despertar? Te exortando, chamando a tua atenção, te ensinando, dizendo: ó, começa a buscar isso, começa a buscar essa vida espiritual, começa a mudar os teus hábitos, começa a ler mais, começa a jejuar mais. Ah, pastor, mas esse negócio parece um negócio meio doente, eu não quero ser louco. Deixa eu te falar, irmão. Orar, jejuar, ler a Bíblia não vai deixar você louco, vai deixar você cheio da sabedoria dos céus. E quando as mentiras de Satanás virem sobre este mundo, meu irmão, eles não vão te enganar, porque você sabe quem você é, filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Dá glória a Deus, irmão. Então, assim como a glória de Deus habitava nesse tabernáculo que eu estou te falando aqui, né, que é essa carne, assim, quando Jesus nasceu, também nesse mundo, a sua divina natureza passou a habitar no seu corpo como num templo. Então, essa é a obra de Jesus na nossa vida. Assim como aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Essa é a obra. Aí vamos continuar lá no livro de João, para a gente terminar. No livro de João, 1 João, diz assim: o verbo se fez carne, verso 14, ele habitou entre nós, e aí diz aqui: vimos a sua glória. Ver a sua glória não é um fator externo. Lembra da transfiguração? Vamos dar tempo de lermos sobre a transfiguração. Aquele momento da transfiguração, onde Jesus subiu com 3 discípulos, um dos discípulos era Pedro, e a roupa de Jesus se tornou branca, muito branca, e brilhava demais. E Pedro não entendeu aquilo que estava acontecendo. Veio uma voz, porque uma fumaça enorme, né, tomou aquele monte, e uma voz disse assim: ó, esse é o meu filho amado, né? Vocês têm que ouvir a ele. Então, quando você fala sobre essa questão de vimos a glória, aquilo foi uma glória vista exteriormente. Quando Pedro foi chamado e chamou a atenção daquele negócio, e nós ficamos imaginando que isso vai acontecer, né, na nossa vida, né? Meu Deus, quando é que eu vou começar a brilhar? Não é? Quando é que eu vou começar? Quando a Bíblia diz que você é luz, né, você fala: como é que eu vou? Não é isso. Essa glória que os discípulos estão falando aqui fala sobre o caráter divino. Jesus estava dentro de um corpo, e dentro de um corpo, meu irmão, ele revelava, né? Ele revelava o seu Pai. Olha que coisa tremenda. Por isso que você não pode dizer que é impossível. Não pode dizer que é impossível, porque a pessoa fala assim: meu Deus, eu me converti, eu era de uma cor, será que eu vou virar outra cor? Oh meu Deus, eu tinha o cabelo preto, será que eu me converti, eu vou ficar loiro? Nada contra as loiras, ou loiro, vou ficar ruivo. As pessoas pensam que a mudança é no exterior, e não é no exterior. O Deus que está dentro da sua vida vai trazer para dentro de você o mesmo caráter que ele tem, que esse caráter é o mesmo caráter que Deus tem. 2 Pedro, vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, livro de Pedro. Eu estou me fazendo entender, gente? Vocês estão entendendo aí, não? Sim ou não? 2 Pedro, no capítulo 1 e no verso 16, diz assim: 2 Pedro: não vos fizemos saber o poder e a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas. Eles estão dizendo assim: a gente não está contando historinhas aqui para você, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Meu Deus, um ser humano normal, por isso que eu falo, muita gente vai se surpreender quando vê Jesus lá na glória, mas um tabernáculo totalmente normal, mas o que estava fluindo através dele era um posicionamento sobrenatural de alguém que é rei, de alguém que é soberano, de alguém que é poderoso, de alguém que é majestoso. Deixa eu te falar, meu irmão, essas mesmas características estão dentro da minha vida e dentro da sua vida. Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso, meu irmão? Diz aqui, ó, pois ele recebeu de Deus, verso 17, pois ele recebeu de Deus. Quando eles estavam olhando para Jesus, eles estavam vendo um corpo normal. Jesus era uma pessoa normal. Quando ele foi traído, Judas teve que beijá-lo, porque as pessoas não sabiam quem era o Jesus. O próprio Judas disse: a quem eu beijar, esse é o que se diz aí, o Filho de Deus. Você está entendendo? Jesus não era um cara que ficava irradiando luz, brilhando, mas quem andava com ele sabia que de dentro dele saía poder. De dentro dele tinha um posicionamento de alguém que era rei. De dentro dele tinha saía algo de pensamentos, palavras que não eram desse mundo, eram de outro mundo. Ei, fala para o irmão que está falando, ei, esse tem que ser o teu posicionamento, meu querido. Jesus, o Filho de Deus, está dentro da sua vida, e esse tem que ser o seu posicionamento. Você não tem que falar como os filhos deste mundo, você tem que falar como filho de Deus. Você não tem que agir como os filhos deste mundo, você tem que agir como os filhos de Deus. Pois ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, eu disse para vocês que um filho, a tendência é participar da mesma natureza do pai. Quantos aqui tem pai físico? Vocês, algum tempo, tomaram uma decisão de ser semelhante a seus pais, pode ter certeza disso, imitaram alguma coisa deles. Mas o que Deus está dizendo é que eu e você temos um pai que é espiritual. Quantos aqui tem esse pai espiritual? Levanta a sua mão. Você que está me assistindo, quantos de vocês tem esse pai espiritual? Diga: eu tenho esse pai espiritual. Então você tem que entender que você, a partir de hoje, participa da mesma natureza do pai. Aonde você estiver, você participa dessa mesma natureza. Amém ou não amém? Jesus, como Filho de Deus, ele tem a própria natureza de Deus. Esse caráter estava cheio de graça e também cheio de verdade. Um homem, e se isso aconteceu com Jesus, porque Jesus, quando ele se tornou 100% homem, ele se tornou uma pessoa limitada na carne. Mas por que Jesus orava? Por que Jesus estava ali muitas vezes jejuando? Por que Jesus passou 40 dias jejuando? Por que Jesus sempre estava buscando a Deus? Porque ele sabia das suas limitações. Então, ele dentro da sua carne, nesse tabernáculo, ele sabia que ele precisava buscar as coisas do alto, porque senão ele ia acabar sendo corrompido pelas coisas da terra. Está entendendo o que eu estou falando para você, meu irmão? Ser cristão não é mudar de igreja. Ser cristão não é mudar de religião. Ser cristão é entender o tamanho, o comprimento, a largura, a profundidade do Deus que está dentro da sua vida. Amém ou não amém? Então esse caráter de Jesus era cheio de graça e de verdade. E a graça é um favor divino. Não é porque nós merecemos. Graça significa favor não merecido. Ele olhou para mim e para você e disse assim: eu vou habitar dentro dele. Ah, pelo amor de Deus, eu não entendi. Vamos tentar de novo. Ele olhou para mim e para você e disse: eu vou habitar dentro dele.
Sabe por quê? Porque a gente fica assistindo os filmes de super-heróis, nada contra, né? Mas muitos querem ter a força do super-homem, muitos querem ter a força da Mulher Maravilha, muitos querem ter a força do Homem-Aranha, muitos querem ter a força de sei lá. Mas você não sabe, meu irmão, isso é tudo ficção. Cada um desses super-heróis tem uma limitação. Mas quando você está cheio do Deus vivo, você não tem limitações. A Bíblia diz: você pode todas as coisas por causa daquele que te fortalece. Você é o verdadeiro super-herói. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E verdadeiros super-heróis são aqueles que quando oram, o mar se abre. Quando oram, as muralhas caem. Aleluia. Quando oram, aleluia, faz parar o sol. Até melhor super-herói do que esse, meu irmão, porque você está cheio de Deus. Glória a Deus. Então essa graça é o favor divino, esse amor inabalável de Deus, que é essa misericórdia que está dentro de nós. Por isso que eu me converti, porque eu me sentia um traste, um zero à esquerda. Mas quando eu me explicaram isso aqui, eu falei: cara, ó, deixa eu te falar, quando você recebe Jesus, é isso que você se torna. Eu falei: é isso, é verdade, é. E não é que é verdade? Então, se você ainda tem dúvida, você que está me assistindo, se você ainda tem dúvida, recebe logo, deixa ele entrar aí dentro logo. Pastor, eu vou poder pular de um edifício para o outro? Claro que não. Isso aí é fantasia. Mas eu quero te dizer uma coisa: que você vai ter coisas que você nunca teve, que o mundo nunca pôde te dar. Isso vai estar aí dentro da sua vida. E o melhor, você vai poder ajudar muitas outras pessoas também. Então Jesus, estou terminando, tá? Então Jesus, na verdade, não era apenas aquilo que ele falava. A voz dele era uma voz realmente de autoridade, era uma voz sincera, era uma voz assim veraz realmente, mas ele se conduzia como uma pessoa de um outro mundo. Dentro de um tabernáculo, ele se conduzia como uma pessoa de um outro mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser sério, porque existem nossos piques que falam, não sei se é piques, alguma coisa quando uma pessoa cheia, não sei, uma hora a pessoa está assim, outra hora ela está assim, né? E chega um momento que a pessoa fala assim: eu não sei se eu vou ficar sério ou se eu vou virar um palhaço. Eu não sei. Eu não sei se eu tenho que ficar assim ou eu tenho que ficar assado. A gente tem esses níveis, né, na nossa vida assim. Fica, né, meio. Jesus não era assim. Você não tem que ser conduzido por ninguém. Ninguém tem que dizer como é que você tem que ser. Porque Jesus chamou você para a liberdade. Não chamou você para se tornar escravo mais uma vez. Escravo de uma roupa, escravo do cabelo. Deus não chamou você para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você sair daqui com essa palavra e você realmente falar assim: eu vou fazer isso aqui, você vai ver que a tua vida vai mudar. Para quem não sabia orar, meu irmão, eu não sabia nem orar. Hoje eu já oro pelas pessoas, pela graça. Para quem nunca viu um milagre, eu já vi muitos milagres acontecerem através da minha vida. Não, pastor, é porque você é o pastor. Eu não me converti para me tornar pastor, eu me converti para me tornar filho de Deus e para ir para o céu. Amém ou não amém? Então, para nós terminarmos, o Filho de Deus, ele entrou nesse mundo como filho do homem. E o que eu estou tentando passar aqui para você é isso, essa simplicidade que tem que acontecer na sua vida. Lutar por isso, nós temos que lutar por isso, para mortificar a nossa carne e deixar o Espírito Santo fluir através de nós. Então, por meio de uma concepção, né, porque ele nasce de uma virgem. Veja que Jesus não foi gerado de um relacionamento entre homem e mulher. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro de uma mulher que era virgem. Mas para ele nascer nesse mundo, ele teve que ter um tabernáculo, ele teve que ter uma casa, ele teve que ter uma roupa desse mundo, que é o nosso corpo. E é isso que é a obra de Deus. Quando eu recebi, ele passa a habitar dentro de nós.
para eu terminar aqui, o último versículo mesmo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. Quando nós falamos de Jesus, o Filho de Deus, é para você ter entendimento do que é ser um cristão. Eu estou cheio dele, não cheio de dizer assim, eu não quero mais, mas eu estou cheio, estou transbordando dele. 1 Coríntios capítulo 15 e verso 47. O primeiro homem sendo da terra é terreno. Aqui está falando de Adão, ok? Porque Adão foi criado aqui na terra mesmo, tá? Mas olha o que está dizendo aqui. O primeiro homem sendo da terra é terreno. O segundo homem, ele é do céu. Esse segundo homem é Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, está aí uma coisa que Satanás e nenhum demônio vai confessar: que Jesus veio ao mundo em carne. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo: Jesus veio a esse mundo em carne, e Ele habitou entre nós. Ele cumpriu a sua missão, mas Ele não parou de continuar sendo o Senhor. Ele continua nos dias de hoje, ainda batendo na porta do nosso coração. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai passar a habitar aí dentro.